Fala, gente linda! Olha eu aqui novamente. Então, gente, o que eu vou contar de novo? Ai, a vida é tão corrida, não? Então vamos lá, pessoal. Sueli, o que tá acontecendo? Então, gente, só fazendo um resuminho bem rápido e básico para vocês. Primeira graça foi através da intercessão de São José, pro meu esposo, né? Ele não era uma pessoa muito crente, não. E aos pouquinhos, né? Ele foi me acompanhando, indo pra missa comigo. E eu fui mostrando pra ele como rezar, como orar, porque ele só sabia rezar o Pai Nosso e Ave Maria, mas assim, muito mal. É aquela pessoa que tem problema mesmo de esquecimento. Deixa eu atravessar aqui a rua. E aí, o que acontece? Ele foi aprendendo a rezar, foi entendendo o que é ter fé, o que é confiar em Deus. E todos os dias, antes de dormir, a gente reza juntos, não? E aí, o que acontece? Ele pegou um santo de devoção, Santo Ninho de Atocha, que é daqui, da Espanha, mais precisamente foi levado para o México, enfim. E todos os dias ele começou a fazer a oração do Santo Ninho. E a gente foi pegando essa devoção a ele, foi se apegando. E quando chegou no dia 1º, eu falei, vamos fazer a oração de São José Operário. Porque é dia do trabalhador, né? Então nada melhor que São José Operário para interceder e abrir as portas, porque ele estava procurando emprego. Enfim, no dia 2, ele já tinha alguns tempos atrás colocado currículo nessa empresa. A gente pesquisou muitas empresas, né? Porque ele tinha acabado de ser aprovado com... Ai, meu Deus! Porque ele tinha sido aprovado no exame de carreta, né, de caminhão, e aí ele estava procurando emprego nessa área de caminhoneiro. E aí no dia 2, né, o dono da empresa ligou para ele e falou para ele ir no dia seguinte, no caso no dia 3, fazer uma entrevista de emprego. Pois bem, fomos, né, eu fui acompanhando ele, e aí na sexta-feira, no dia 5, ele foi fazer um treinamento. Que se caso ele fosse aprovado, ele começaria a trabalhar. Então, no dia 5, ele passou no treinamento, foi aprovado e já assinou o contrato no próprio dia 5. Glória a Deus. A glória é de Deus e sempre vai ser de Deus, meu povo. Mas eu tô assim, eu dei uma pincelada, porque foram muitos meses de joelho no chão, muitos meses se dedicando, ele estudando, se esforçando, treinando e orando. Porque nada é fora dos planos de Deus. E a outra graça, agora já é minha. Porque pela intercessão de Santa Rita de Cássia, gente. É muito gratificante quando a gente deixa a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fui uma pessoa muito impaciente. Eu nunca tive paciência de esperar. É uma coisa que Deus trabalhou muitos anos em mim. E a gente, quando está na juventude, a gente sempre diz assim, eu vou estar na tua mão, Senhor, toma que é teu. Aí o Senhor dá aquela demorada, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e arranca da mão de Deus. A gente toma, fala, não, tá demorando muito, vou fazer do meu jeito. E eu fiz isso muitos anos da minha vida, sabe? E vindo pra cá, morar aqui na Espanha, com meu marido, né, ter que ensiná-lo, mostrá-lo, vivenciar como são as coisas em Deus, me fez ter mais paciência, me fez entender que não é do jeito que eu quero, sabe? E eu deixei Deus tomar o controle de tudo. Falei, realmente, eu não sou dona de nada, eu não consigo nada sem Ele. E daí, descansei em Deus. Quando eu descansei em Deus, sabendo que na hora certa Ele iria fazer, as coisas começaram a acontecer de fato. E aí, né, como eu vou falar da minha graça, no dia 21, agora de maio, eu peguei e enviei um currículo. Aí tá, passou. Aí eu fiz aquela caminhada, né, de Santa Rita no dia 22. Quando eu cheguei em casa, eu vi que o rapaz já tinha respondido e mandou eu enviar um currículo no WhatsApp. Aí eu, ótimo, mandei, né, no dia 22. Aí eu já, né, com aquela intercessão de Santa Rita. E quando chegou dia 23, ele me respondeu e falou, vem fazer uma entrevista. Isso foi no
dia 24. Fui fazer a entrevista no dia 24. E aí no dia 25, que são 2 chefes, né? Aí a moça que me fez a entrevista, ela falou, ó, dia 26 tu começa a trabalhar. Aí eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Claro, poderosa intercessão de Santa Rita, poderosa intercessão de São José, abriu muitas portas para mim, para o meu marido, né? Mas se a gente está descansado em Deus, acreditando, confiando que Ele fará, é teu. Aquilo que você quer é teu. Então, assim, muitas das vezes eu tô aqui num terreno, né? Que aqui tinha uma fábrica de madeireira, né? E aí aqui futuramente dizem que vai ter um mercado. Eu vou botar aqui na câmera para vocês verem melhor. Só um instante. E aí dizem que aqui vai ter um mercado. E vocês perguntam, Célia, o que isso tem a ver com tudo isso, Célia? Você tá contando as graças que você e seu marido recebeu e tá mostrando pra gente um terreno que era uma fábrica, foi desconstruído, que só tem entulho, mas tem a ver o que eu vou falar. Esteja atento. Muitas das vezes, a gente passa a nossa vida inteira com algo construído. Seja seus princípios, seus valores, né? Aquilo que sua família, aquilo que a gente pega como crença, né? E a gente ergue. Não há nada de errado nisso, meu povo. Mas o que acontece? Chega uma parte, uma fase da tua vida, seja no meio ou até no final do caminho que você deseja percorrer, que muitas das coisas precisam ser desconstruídas. Não estou falando de perder a fé, nada disso não, gente. Mas às vezes um bloqueio, um trauma, algo que você acreditou piamente que aquilo era a verdade e a razão da tua vida, e às vezes você precisa ser desconstruído. É preciso desmoronar e fazer de novo. Mas só contando com a graça de Deus, isso é possível. Só é possível quando você acredita, só é possível quando você tem fé, só é possível quando você faz acontecer. Então, não desanime se você passou a vida inteira acreditando e nunca conseguiu e nunca aconteceu. Aqui, eu acredito que um dia vai ter um mercado construído, porque esses são os planos do projeto. Se vai ser ou não, já não sei. Se não for, porque não é para ser. E se for, porque é permissão de Deus. Então permita Deus agir na tua vida, mas não tome da mão dele aquilo que você deu para que ele de fato realize, de fato ele te modele, de fato faça acontecer aquilo que você acredita que seja verdade. Fé. Mas gente, não fica parado não, porque fé sem obra é uma fé morta, hein? Beijo, galera, e viva Deus, viva Jesus Cristo, viva todos os santos intercessores, viva a nossa fé. Foi aqui, nesse ponto, onde que eu fiz o primeiro vídeo, sem saber se realmente aconteceria